Relata que geralmente controla bem as tonturas, com a restrição de carboidrato, cafeína e ingestão hídrica oral abundante, mas que recentemente não está conseguindo controlar as crises de tontura, mesmo com a dieta restritiva. Está preocupada se a doença está piorando, pois tem tido cada vez mais crise e piora na sua audição. Em outras crises, já fez uso de meclizina e betestina, com melhora logo em seguida. Já fez muitos exames sanguíneos, SIC, mas estão todos normais. Hoje traz uma audiometria. O R2 sabe que nenhum exame confirma um diagnóstico de Meniere, mas que tem exames para avaliarem os órgãos envolvidos, como o ECOG, VEMP, VENG, com prova calórica. Durante a discussão do PBL, o R3 complementa que as crises de tontura na doença de Meniere surgem devido à hidropsia coclear, mas que existem pacientes com hidropsias que não manifestam sintomas de tontura. Luísa refere que as crises têm ficado mais frequentes e mais intensas nos últimos anos. Na família de Luísa, tem vários membros com crise de tontura e com enxaqueca. Audiometria com perda de 125 até 2.000 Hz crescente. Perfeito. Vamos lá, José. Que você, por que você acha que esse paciente tem Meniere e por quê? Você concorda com esse diagnóstico? Então, doutor, começando pela epidemiologia, né? Eu acho que ela já entra nos critérios epidemiológicos, né? Paciente sexo feminino, pela idade dela, né? Por volta ali da 5ª década de vida. Ela também tem uma crise que dura algumas horas, né? Tá dentro da média também, né, relacionada ao Meniere. Tem sintoma auditivo também presente durante a crise, vertiginosa. Deixa eu ver, tem um nistagmo também periférico. Tinha um bom controle das crises com a dieta, né? O que mais? Tem uma audiometria com a perda neurosensorial. Acho que é uma perda neurosensorial à direita nas frequências graves, né? A maioria dos Meniere é unilateral ou é bilateral, José? A maioria é unilateral, né? Mas pode ter caso de Meniere bilateral. Um pouco menos frequente, mas é possível. Quando o Meniere é bilateral, Rayane, qual a diferença quando você tem um Meniere unilateral e quando você tem um Meniere bilateral? Qual que é a diferença no seu raciocínio clínico? O que você investiga de... Oi? O que você vai falar? Como é que você investiga isso? Como é que você olha esse paciente? Como assim? Não entendi a pergunta. Por exemplo, o Meniere unilateral, ele vai ser muito mais sintomático. No caso, porque a alteração vai ser maior, né? Se ele for bilateral, às vezes ele não vai ter tanta sintomatologia, porque a alteração da diferença entre os dois labirintos talvez pode não ser tão grande, igual no ouvido doente e um sadio. em termos de etiologia, você pensa em Porque algum... tem que avaliar a doença autoimune, não é isso? Pensar em que doença mais, autoimune, que é Tayane? bilateral. Tem que avaliar também migrânia, né? Associação com migrânia vestibular, com doenças autoimunes, com Doenças história infecciosas também. Também com a genética também, por conta de alguns genes de histocompatibilidade maior, que também tem essa associação. Então, assim, se o paciente tem bilateral, sugere que tem outros casos na família também. Perfeito. Ô, Ana, faz um resumo aí. Então, quando a gente tiver Meniere bilateral, a gente pensa basicamente, a gente tem que pensar um pouco diferente. Quais são os 4 diagnósticos que a gente tem que pensar, que foi considerado? Autoimune, inflamatório, causa genética e... infeccioso, né? De modo geral. Tá faltando uma que não... migrânia, familiar. Migranoso. Autoimune. E outra coisa, a migrânia também pode ter relação com a causa mais vascular, quando o paciente tem Meniere e migrânia associado. Tá faltando um que vocês não comentaram. O metacrônico? Os endócrinos, né? Os distúrbios endócrinos. Então, anticoncepcional, tumores ovarianos,
é distúrbios de ciclo menstrual, isso pensando em mulher, né? Porque esse caso clínico, ele é mulher, né? Então, se a gente olhar o gráfico aqui, por que a gente pensa, Tayane, que essa audiometria ela é sugestiva de uma doença de Meniere? Porque tem uma perda neurosensorial, começa em frequências graves, né? Que geralmente é do Meniere, frequências graves para média. E o que mais? E unilateral também, né? E unilateral, basicamente por causa disso. Outra coisa que pode ter na audiometria, né, que assim não foi falado aí, é que o paciente, ele geralmente ele vai ter uma baixa discriminação, ele vai ter recrutamento também, e às vezes, no caso mais avançados, ele pode evoluir para uma perda também em agudos e formar aquele formato de U invertido. Perfeito. Deixa eu projetar. Isso que a Ana está falando é essa imagem aqui, ó. Essa imagem é do balo, tá? Comenta para nós aí, Ana. Doutor, não tá aparecendo, não. Não estou Tá. vendo. Ué, mas está dizendo que eu estou compartilhando a tela. Porque o senhor deve ter selecionado alguma tela específica. Muda e seleciona qualquer tela. Agora estão vendo? Ainda não. A gente ainda tá vendo o PBL. Tá vendo o PBL? Uhum. E agora? É isso que a Tayane falou, é porque na hora de colocar para apresentar, tem a opção de você escolher uma tela específica ou selecionar qualquer tela que você aparecer. Aí tem que selecionar isso. Onde é que está isso? É no modo de, como coloca para apresentar. Compartilhar a tela de novo. Interromper compartilhamento. Aí começa de novo. Vamos ver. Compartilhar. Vários participantes. Somente um participante compartilhar por vez. Vários participantes podem compartilhar. Só tem essas opções. Não, aí clica em compartilhar tela. Não, aqui só tem assim, compartilhar. Aí a opção que me dá é assim. Opções de compartilhamento somente um participante, vários participantes. Sem ser nessa opção, clica mesmo no botão compartilhar tela. Perfeito. Vai abrir um quadrado. Compartilhar tela. Isso. Aí coloca o desktop. Meu Deus. Agora, foi? Foi. Uhum. Foi. Foi? O que a... Aqui, tá? Comenta para nós. Ah, sim. E aí, nesse estágio inicial, né, a gente tem uma perda leve, né, em graves e médios, né? Então, e aí, com o tempo, vai piorando, né, vai aumentando a perda e vai tendo essa perda também em agudos, formando esse formato de um invertido. E com o avançar, a tendência é que a curva vai ficando plana. Vai ficando uma curva plana. E aí, no final, a gente vai ter uma perda bem mais profunda. Aqui, a outra coisa que a Ana falou é da discriminação, né? Então, se a gente olha aqui, ó, eu numerei a sequência, né? Que é aqui, ó, você vê que a discriminação inicial do paciente ela é boa, né? Então, se a gente pega um paciente com surdez unilateral e tem baixa discriminação, eu sempre vou pensar em lesões retrococleares, né? Porque são os tumores chauvanoma, essas coisas que dão discriminação baixa. Porém, na doença de Meniere, a discriminação inicialmente ela é boa, então, ela é 100%. Isso aqui é um dado importante. Com o passar do tempo, a doença avançando, a gente observa nitidamente que há uma piora da audição ao longo do tempo. Então, o tratamento, né, quando a gente for falar, a gente observa que o tratamento ele não muda a evolução não protege o paciente da perda de audição. Então, o paciente, ao longo da doença de Meniere, ele vai sempre perder a audição. Ele vai ter uma fase inicial, igual já foi dito aqui nas baixas frequências. Depois, ele vai fazer um U invertido, perdendo os dois extremos. Depois, ela tende a ficar mais plana, né? E aqui, ó, no final, no estágio mais avançado, é uma surdez profunda e uma discriminação. Não tem discriminação, né? Porque a discriminação
tá zero. Esse paciente aqui, se a gente observar, ó, de 76 para 84, são quantos anos? Faz a conta aí, alguém para mim. 76, 86, 8 anos. Olha o tanto que esse paciente perdeu a audição em 8 anos. Esse é um caso muito refratário, né? Não é a maioria dos pacientes com Meniere, ok? Vamos. Agora vocês estão vendo minha tela de novo? Continua vendo? Sim. Sim, sim. Então, você falou que você concorda que esse paciente tem um diagnóstico provavelmente de doença de Meniere. E existem esses critérios, né, José? Como é que a gente divide esses critérios dessa paciente? Você acha que ela é uma provável ou ela é um diagnóstico definido de Meniere? Mas, doutor, acredito que já pode enquadrar até no definido, né? Porque tem história de outras crises de vertigem, já tem uma perda auditiva unilateral, neurosensorial, já documentada, tem queixa auditiva também durante a crise, né? E só não sei assim, se de cara já dá para afirmar, porque talvez teria que descartar, fazer algum diagnóstico diferencial, alguma outra doença, né? Uhum. Mas E acho que você, acredito, Lucas? sim. Eu vi que existem 4 classificações. O Meniere de certeza, definido, provável e possível. O possível seria... Qual é essa classificação sua? Ela ainda é atualizada? Ela é mais antiga. A atual é só de Definido. provável e de certeza. Porque É porque antigamente era esse que o Lucas falou, né? Que era 4. E aí precisava, para certeza, ter diagnóstico pós-mortem, né? é isso, patológico. Só que Hoje não usa mais. Então, aí hoje, com 2 episódios ou mais das crises bem documentadas tendo alteração audiométrica, o paciente já tem diagnóstico clínico. Uhum. Já De tem duração diagnóstico. entre 20 minutos e 12 horas, né? Ele 12 fala. horas. E aí, da provável de 20 minutos a 24 horas. Existe uma diferença nisso aí, que a Ryan está considerando, né? Uhum. Então, você precisa ter audiometria. A diferença entre provável e definida é o tempo da duração da crise. Então, na definida, é até 12 horas, na provável até 24, né? Uhum. Então existe uma diferença de tempo. As duas têm sintomas auditivos, né? E as duas têm crise de vertigem. A maioria dos pacientes que têm doença de Meniere, eles apresentam essa tríade clássica de sintomas. A gente falou na abertura, foi até a Rayane que falou 33%. Não, a Tayane. Eu acho que o tratado fala 40, né? O tratado traz quanto, Ana? 40. Então, eu li um artigo de 25%, um de 4%, tá? Então, é importante a gente saber, porque nem todo paciente vai vir com esse pacotinho fechado para a gente, né? De ter a tríade e a plenitude. Então, ele não vai ter zumbido, tontura e perda de audição. Toda crise ele vai ter isso, né? Então, a gente tem que sempre ficar atento a isso. Então, acho isso relevante. Outra coisa importante é que a doença de Meniere ela evolui ao longo do tempo em estágios, né? Se a gente dividir ela em estágios, inicial, intermediário e na fase tardia, como é que você encontra o paciente? Porque você pode encontrar um paciente, Tayane, no estágio inicial. Como é que ele vai se apresentar para você? A Ana Paula pega um paciente com Meniere na fase intermediária e a Rayane numa fase tardia. Como que clinicamente esse paciente vai chegar para vocês? Vamos começar pelo primeiro, né? Pelo paciente bem no início da crise. Então, eu vi que no início, geralmente, ele tem mais crises, né, de tontura. E a perda de audição vai ser menor, né? Vai ser leve, ela vai evoluir conforme a progressão da doença, como a gente mostrou na audiometria.
e que é, tem que ver como é que ele fica entre as crises para você poder medicar a intercrise, né? Também. E além de medicar a crise. E descartar outros fatores, descartar outras doenças, outras causas, né? E que nem sempre ele vem esse pacotinho fechado, né? Que a gente pensa em zumbido, hipoacusia e tontura. Mas que eu não achei, assim, doutor, exatamente esses estágios. E olha que eu procurei. Eu achei isso, que ele vai evoluindo e que depois, no final, a tendência é ele ter menos crises de tontura. Mas eu não sei se... Agora, esse estágio fechado, esse eu não achei. Esse artigo eu procurei. Que eu vi isso, que tem menos frequência de tontura, porque ele vai perdendo, né? E que os exames para monitorizar a evolução da doença, né? E assim você vê o tratamento. Porque se ele já tiver, tipo, a reflexia, não adianta você fazer uma reabilitação vestibular, né? E também avaliar a orelha contralateral, se está tendo algum tipo de alteração. Ver a perda auditiva, para ver se vale a pena você fazer uma protetização, um aparelho auditivo. Gostei dessa sua fala. Por que que é importante você monitorar? Para você observar a doença contralateral. Qual que é o percentual, Rayane, aí de doença contralateral? A gente falou no início que a Meniere ele é mais unilateral, né? Sim, falamos. Você fala da pessoa ter o Meniere, de evoluir com a doença contralateral? Evolui com Meniere bilateral. Deixa eu doutor, porcentagem. Não acho que é tão, assim, extremamente alto. Deve beirar aí uns 20% por aí. Alguém chegou a ver esse número? Tratado diz que é em torno de 30% a É. bilateralidade. Eu trouxe no que eu li 40, mas é em torno disso, né? Quer dizer, quer dizer, digamos assim, então, 70% dos pacientes vai evoluir com a forma unilateral. 60 a 70% unilateral e 30 a 40% vai ter Meniere bilateral. Isso vai fazer muita diferença no tratamento. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Deixa eu só voltar. O slide não muda? Aqui. Esse gráficozinho aqui, eu acho interessante ele, porque ele mostra... Eu fiz esse slide hoje, só para fazer moagem. O que é interessante? Na fase inicial, ela é uma fase muito coclear, né? O paciente tem muita plenitude, perda de audição flutuante. À medida que o tempo vai passando, né, a surdez do paciente ela vai sempre aumentando, né? Aqui, ó, nessa fase. E a parte da vertigem ela vai sempre diminuindo ao longo do tempo. Eu perguntei esses dias para o Lucas por que o paciente, cada vez mais, ele vai perdendo, ele vai ter menos tontura ao longo do tempo da doença. Você lembra, Lucas? É porque ele deixa de ficar com aquela flutuação, né? E aí, essa flutuação não deixa que ele tenha compensação central. Aí, a partir do momento que ele deixa de ter a flutuação da vertigem, ele começa a ter a compensação central. Tanto é que é um dos motivos da injeção de gentamicina ser efetiva, porque ela é vestibulotóxica, né? Então, ela vai fazer uma ablação ali do labirinto, e aí o paciente deixa de ter essa flutuação no sintoma da vertigem, o que leva à compensação central ser mais efetiva. Perfeito. Ana, por que então você só deve fazer... Você falou uma coisa muito interessante. Fazer a injeção de gentamicina na fase tardia e não na fase inicial da doença. Porque ela, além de ter esse efeito vestibulotóxico, ela também é autotóxica. Então, o paciente já vai ter uma perda de audição mais considerável. Então, se você fizer no estágio muito inicial, primeiro que pode ser que ele nem ia precisar, porque muitos dos casos resolvem, assim, ao longo dos anos, tende a melhorar os sintomas, e o paciente ficar... Porque o sintoma mais incapacitante é a vertigem, e ele tende a melhorar, né?
ao longo dos anos. E segundo, que se você fizer no estágio muito inicial, você pode levar uma perda auditiva também, que vai ser prejudicial para o paciente. Isso. Uma coisa importante, Ana, é que também assim, a fase inicial ela é muito coclear. Lembra que você perde na audiometria? Sim. E a fase mais tardia, ela é mais vestibular, que é a tontura, né? Uhum. Então, assim, lógico que a gente viu pelo gráfico que a tontura, ela tende a diminuir ao longo do tempo na maioria dos pacientes. Mas no paciente que é incapacitante, que é aquele paciente que não... Então, a gente teria uma fase coclear, né? Tanto, o Meniere, ele também tem essa divisão, né? Um Meniere coclear e um Meniere vestibular. Então, a gentamicina mais na fase tardia, porque, para aqueles casos refratários, porque predominam os sintomas vestibulares, né? Porque a audição dela também já perdeu. Então, apesar que a maioria dos pacientes tende a perder, a melhorar a vertigem, naqueles casos refratários que não melhoraram, que vai ter um predomínio da fase vestibular, ela já perdeu a audição, aí você pode, de fato, destruir o labirinto desse paciente. Deixa eu ver aqui outra coisa interessante para a gente falar. Como é que eu saio dessa tela? Eu não tô dando conta. Deixa eu ver aqui outra coisa que a gente discutiu. Então, a gente discutiu motricidade e tal. Por que essas medidas conservadoras, elas tendem a melhorar o paciente, Tayane? Então, eu até vi que tem alguns artigos que questionam, né, a melhora, os estudos não conseguem comprovar. Mas a restrição a restrição hídrica, né, a gente tinha comentado na abertura, que era pelas acoporinas, né, que reduziria a ação dos hormônios, ADH, vasopressina, e aí você tenderia a reduzir a hidrópsia. E a parte dos carboidratos seria porque alterariam a bomba de sódio e potássio, aumentaria a expressão e aí influenciaria no aumento de solutos, consequentemente, teria passagem de água, né, por osmose, e aumentaria a hidrópsia. A cafeína e a nicotina são vasoconstritores, então reduziriam o metabolismo microvascular da cóclea e poderia causar sintomas também. Eu vi que tem uma grande associação com o estresse também, por crises de estimulação da glândula córtico-suprarrenal e do eixo hipotálamo-hipófise. E aí o paciente também melhora quando ele pratica atividade física, reduz o estresse, para poder diminuir as crises de tontura. E que seria a primeira opção, né, terapêutica para o paciente. Certo. Sobre os... Você acha que vocês estão tendo aula de sono, né? Existe associação entre doença de Meniere e distúrbios de sono? Vocês acham que o paciente que... Vou fazer duas perguntas. Os pacientes que têm Meniere, é comum eles terem depressão? Estou fazendo uma pergunta. É comum eles terem depressão? E é comum eles terem distúrbio de sono? Se sim ou não, por quê? Lucas. Depressão, a gente até conversou que é muito comum, né? O paciente ter sintomas depressivos porque ele tem uma doença que muitas vezes para ele é incapacitante e recorrente. Fora a questão da hipoacusia. Em qualidade de sono, eu não vi nada a respeito. No tratado traz que a privação do sono tem relação com um gatilho pro caso da doença de Meniere, assim como os outros, tá? Desatração, mudança de pressão. Só que ele não entra muito ao fundo dessa questão da privação do sono. Motivos disso, né? Ele não fala por quê, mas talvez pela ativação do sistema simpático, intensa, né, do sistema simpático, não sei.
um aumento da estimulação. Não sei. Tá. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta aqui que eu precisava falar. Tá, vou perguntar para o José. José, de acordo com essas classificações de sintomas vestibulares, né? Sintoma vestibular agudo, episódico e crônico, a doença de Meniere entra onde? Seria aquela vertigem intermitente, né? Sim. E qual é a definição? Como é que você vê a diferença? O que é uma síndrome vestibular? Qual que é a definição de uma síndrome vestibular aguda, uma episódica e uma crônica? Vixe, deixa eu ver se eu lembro ainda. Não, tranquilo. Acho que a aguda é aquela que surgiu num momento só apenas, né? Como se fosse a primeira crise, talvez. A episódica seria intermitente, não sei, talvez. E eu não lembro muito bem a definição exata Tranquilo. agora. A gente já viu esse conceito, viu, meninos? Tayane. Meniere é uma síndrome vestibular. Então, eu vi que ela poderia ser no início classificada como episódica, mas que é uma causa incomum de episódica. Mas geralmente ela é uma síndrome vestibular crônica, né? Que vai ter uma evolução, mesmo com o uso de medicamentos, a gente tem que acompanhar. Qual que é a diferença assim, de conceito? Você lembra esses 3 conceitos? Eu acho importante a gente falar sobre isso. Episódica é como se fosse a PPP, né? Ela vem em crises, não é isso? Episódios. Então, eu vou assim, a aguda, o paciente ele tem uma crise aguda e ela melhora ao longo de poucos dias. Uhum. Então ela é curta. Então ela vocês estão me vendo, né? Ela vai não é decrescente, ela melhora em um curto período de tempo, seja 2 semanas, 3 semanas. A episódica, você vai ter uma crise de tontura e um período assintomático. Depois ela volta de... E é aqueles versículos horas, né? Eu não ouvi, Tayane. Oh, desculpa. É que as episódicas, né, duram de segundas horas e o paciente pode ficar sintomático entre crises e que é como se fosse uma... Ai, desculpa. E a crônica, ela é aquele paciente que tem uma crise de tontura e ela é persistente. Acho que é interessante a gente observar esse conceito, porque a doença de Meniere, ela se encaixa nas duas, igual a Tayane falou. Porque se ela é oligossintomática, o paciente não tem sintoma, ela pode ser classificada como episódica. E ela é classificada como episódica espontânea. A gente, quando lê lá o conceito, ela tá. Mas ela também, em alguns textos, pode aparecer como uma doença crônica. Porque ela pode ser silenciosa, né? Porque ela pode ser sintomática e assintomática. Ela pode ser. Só que o paciente, nas intercrise, ele pode não ter sintomas importantes, mas eles têm uma hidrópsia coclear que dá leves sintomas. Ele não fica 100% assintomático, 100% normal. Existe algum exame que é importante para confirmar o diagnóstico de doença de Meniere? O diagnóstico é clínico, né? Os exames são para avaliação de evolução e avaliação de orelha contralateral. Perfeito. E qual que você considera mais importante dos seus exames que você pede? No início, eu acho que é um ECG, né? Que é a Valéria Cochrane. Audiometria. Audiometria? Eu para também... confirmar a perda, né? Isso mesmo. Que é um dos critérios, né? Para definir Meniere, tá certo? Isso. E para que serve a ECOG, a relação potencial de somação e potencial de ação? Por que ela é importante? Ela avalia Cochrane, né? Então, ela vai mostrar uma redução, porque a relação
SP, potencial de somação e potencial de ação, vai estar maior que 30%, 35%, dependendo da literatura, que vai sugerir uma hidrópsia, né? Porque você vai ter uma alteração das células ciliadas, que vai mostrar alteração no SP, né? No potencial de somação. Perfeito. E por que ela é interessante a gente fazer, Tayane? Eu faria para avaliar evolução, assim, avaliar a função da cóclea, né? Que você está avaliando ali. Mas, por exemplo, eu acho que ele é interessante para você estudar principalmente a orelha contralateral, né? Porque você imagina, não necessariamente você vai ter uma ECOG audiometria alterada contralateral, igual à ressonância, e você já tem hidrópsia na orelha contralateral. Então, ela é importante para prognóstico do paciente, né? Ela é uma paciente que tem uma tendência, igual a Ana falou lá atrás, ela é uma paciente que tem uma tendência a ser bilateral ou é uma paciente que tem uma tendência a ser unilateral? A gente viu que 30% a 40% dos pacientes vão ter Meniere bilateral, né? Então, o ECOG, ele é importante para você avaliar a hidrópsia da orelha da qual está doente e você também avaliar a orelha contralateral, para você fazer uma avaliação de prognóstico. Porque a audiometria tonal, provavelmente você não vai pegar essa variação na fase inicial, antes do paciente ter sintoma coclear. Importante, né? Por que os pacientes com Meniere podem simular um quadro de VPPB? Lucas? Existe a questão dos drop ataques, né? Que é que eles chamam de crise otolítica. É por disfunção mesmo dos órgãos otolíticos, né? Então, ele vai simular como se fosse um VPPB. E esse paciente que chega no... Ele vai simular na fase mais inicial ou mais assim numa fase... Eu gosto muito desse slide aqui, quer ver? Numa fase mais tardia. De crises otolíticas de Tumarkin, né? Tumarkin. Espera aí, Lucas, um minutinho. Cadê eles? Eu já mostrei esse slide para vocês semana passada. Não estou enxergando ele. Esse aqui. Por que vocês acham que o paciente vai simular uma VPPB? Não, isso acontece porque mesmo o paciente tendo doença de Meniere na crise, ele pode ter bastante sintoma com a movimentação cefálica. Ele vai falar que é um gatilho dele, a movimentação cefálica. Eu vi que ele pode ser confundido, na verdade, com VPPB, com neurite, muita coisa ele pode confundir, até com síndromes centrais, principalmente também associado a essa questão dele ter drop attacks. E aí a gente tem que se atentar para a questão do tempo, né? Assim, se for a primeira crise, aí vai ser difícil mesmo, você pensar se ele não tiver sintoma auditivo, nenhuma outra coisa, mas se o paciente conta que isso é recorrente, principalmente no início, né? Ou a duração das crises aí mais longas, você vai imaginar, vai se perguntar, além também de pensar nos fatores outros de gatilho, né? Falar que foi depois de uma libação alcoólica, de uma grande ingesta de carboidratos, ou de excesso de açúcar, né? Sódio. Acho que isso é o mais importante. Rayane, olhando essa foto, a gente vê assim, qual que é a repercussão clínica quando o paciente tem um comprometimento da cóclea. A gente já vê, ele vai ter zumbido, tem perda de audição flutuante, ok. Quando ele começa a apresentar um comprometimento do sáculo, o que o paciente começa a ter no doença de Meniere? Quando a hidrópsia começa a chegar no sáculo. Aí talvez ele pode começar a ter alteração igual da VPPB, né? Soltar... Exatamente. Então, o sáculo, a dilatação do sáculo, ele já começa a ter vários problemas. Então, por exemplo, você começa a ter o sinal de Henneberg positivo,
né? Porque o sacro ali, o triclo dilata e encosta perto da platina. Então, o paciente pode começar a ter sintomas que mimetizam quadros de VPPB, né? E o que é interessante aqui? Se a gente vê aqui, o sacro, a gente avalia com o VEMP cervical, né? Que é o mais interessante. A cóclea, a gente avalia com ECOG ou audiometria, né? E os canais semicirculares com o VENG, ou videonistagmografia, enfim. Então, qual desses exames que você, se você tiver que pedir, qual seria a ordem que você pediria esses exames, Ana Paula? Qual a ordem propedêutica que você pediria esses exames? Eu vou te elencar os exames, Primeiro eu tá? pediria, geralmente a ordem de acometimento é cóclea, sacro, canal ou triclo. Então, primeiro eu pediria uma audiometria, depois eu pediria um VEMP cervical. O ECOG, assim, não é muito assim, né, utilizado, né, na prática clínica, porque ele é pouco sensível ou muito específico, né? Mas ele é pouco sensível. Aí, audiometria, VEMP cervical, VENG overheat, também daria para pedir overheat, né? E por último, VEMP ocular. Perfeito. É isso, não tem melhor que isso, só se ficou faltando um, que agora que eu me lembrei. Você lançaria mão de algum exame de imagem? Ah, sim, ressonância com gadolínio, de Perfeito. ouvido interno. Aham. E ele é bastante sensível, Ana? Ele é bom? Ele é bom, eu vi que ele é bom, assim. Eu não lembro a questão de sensibilidade, mas eu vi que você faz o contraste, né? Aí a ressonância geralmente é 4 horas depois, né? Que aplica o contraste. Mas Aqui em Brasília ele já é... faz, tá? Vocês que vão para a iniciativa privada, aqui E em tem Brasília também já... o gadolínio intratímpano, né? Esse já não faz mais, né? Você já praticamente caiu de desuso. Vocês lançariam mão do teste com glicerol, Rayane? Nossa, doutor, acho que é tão incômodo para o paciente. Acho que, assim, talvez pensando num lugar que você não tenha, como se fala, um lugar que não tenha tantos exames para você fazer, acho que beleza. Mas acho que tendo em mãos, não, se eu tiver pelo menos algum desses aí, acho que eu não faria, não. Eu também concordo com você. Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que é um exame que ele é útil, mas ele é como ficar com um tampão no nariz, né? Ele é útil, mas não dá para ficar mais no hospital igual o nosso com tampão, com tanta gente habilidosa aí, os R3, 3, 4 dias com tampão no nariz. Não tem mais por que isso. Como é que você faria, Rayane, essa análise? Se você precisar fazer, como que seria esse teste do glicerol? Ai, doutor, não lembro como é que é esse teste, não. Alguém lembra? Assim, certinho como que faz. Estou procurando o slide aqui para mostrar. Lembra, Ana? Você dá o suquinho lá, né, de glicose, aí você vê a glicemia, na verdade você vê a glicemia antes de dar, né, dia 1. Perfeito. Aí você faz a glicemia, vê 1 hora, 2 horas, 3 horas, né? Isso. E E aí como que você vê, considera o critério de diagnóstico? se tiver glicemia isolada maior que 127, após 2 horas maior que 200, agora eu não lembro de 1 hora e 3 horas. Não. É um pouquinho diferente, né? Então, assim, você faz a audiometria do paciente, pega o limiar dela, aí você vai dar o glicerol. Vocês estão vendo aqui minha tela, né? Em torno de 1,2 ml de glicerol por quilo via oral. Em seguida, você vai fazer várias audiometrias seriadas com intervalo de 30 minutos. Então, você vai fazer no mínimo
5 audiometria nesse paciente, né? No todo, né? E como é que a gente vai considerar que o teste foi positivo? O paciente vai ter uma melhora na média do limiar de 10 dB nas 3 frequências adjacentes, ou o paciente tem uma melhora da discriminação vocal, ou o paciente tem um ganho da inteligibilidade. Né? Quer dizer, na verdade, você vai pegar os parâmetros e avaliar o grau de melhora. Se a gente observar aqui os valores, é basicamente aí em torno de uns 10, tá vendo? 10 dB no limiar, 15 dB na inteligibilidade e 10% na discriminação. Então, vamos decorar aí em torno de uns 10, que fica mais fácil para a gente quando for fazer a prova de título, né? Então, você precisa ter uma melhora de 10 dB no limiar, na discriminação, 10 dB no limiar, na discriminação e 10% na inteligibilidade, né? Seria mais ou menos isso. Quando eu fiz residência, a gente ainda fazia teste do glicerol. Realmente, ultimamente, nunca mais vi e concordo com vocês que eu acho que não tem muito mais razão para a gente fazer... Mas por que melhora, doutor? Não era para Ótimo. piorar, porque induz a crise? Vamos lá. Se você olha... Deixa eu tirar vocês aqui e passar para cá. O que acontece? Numa situação normal, você vai ter a rampa média aqui dentro, que é onde está a minha apontando a seta. Você vai ter aqui uma onda extremamente positiva, né? Onde está o positivo, e aqui a quantidade de líquido na orelha, no ducto coclear. Quando você faz aqui é a rampa timpânica, né? Aqui é a rampa timpânica, a rampa vestibular, rampa coclear. E aqui é a rampa coclear, desculpa. Quando você tem uma hidrópsia coclear, olha o tamanho que fica isso aqui. Fica cheio de líquido, né? A rampa timpânica praticamente desaparece, né? Só fica a rampa vestibular. Quando você dá o glicerol para o paciente, olha aqui, ó, praticamente você desidrata o ducto coclear do paciente. Então, essa melhora aqui, ela vai ser captada no metria, medindo o limiar, a inteligibilidade e a discriminação vocal, né? Porque o glicerol, ele vai desidratar, né? Na verdade, eu acho que o glicerol, Ana, ele não entra aqui para dentro, entendeu? Ele fica aqui fora, por isso que ele desidrata a orelha. Entendi. Então, ele tem uma pressão osmótica, né? Ele desidrata e você recupera o limiar auditivo, né? Mas eu acho que ele tem mais uma explicação do que além da questão do líquido, tá? Que eu vou ter que checar esse mecanismo se está associado com o metabolismo do potássio. O glicerol, se o glicerol interfere nisso. Eu não me lembro de cor disso, não. Mas a da hidrópsia eu sei que melhora, tá? Deixa eu ver aqui outra coisa. Quais eram os objetivos nossos, que eu não me lembro? Era falar do tratamento não medicamentoso, né? Que a Thay já falou. Uhum. Era falar dos critérios, já foi falado também, dos estágios e do tratamento medicamentoso. Tá, falta falar, né? Então, vamos lá. Sobre os tratamentos. Se a gente divide o Menier em estágios, eu acho que é interessante a gente olhar sempre o tratamento, porque assim, eu gosto muito dessa fotinha. Sempre dá para dar uma secada, né? Dar uma orientada melhor para o paciente. Então, por mais que você já tenha feito uma boa orientação na consulta anterior, você pode ainda dar uma reforçada no paciente. Eu acho que isso é interessante. E quando a gente vê essas escalas de tratamento, essas propostas de tratamento em rampa, eu acho que a gente tem que entender que a gente pode tanto subir como descer.
essas rampas, né? E a gente sempre começa com a parte não medicamentosa e vai tentar uma forma medicamentosa. José, como é que você vê a sua... Você já orientou o seu paciente, né? Você já fez essa parte aqui de... Deixa eu ver aqui. Você já orientou ele sobre dieta, já orientou que o paciente seu não pode tomar vinho, não pode comer carboidrato, não pode comer queijo amarelo. Esse reloginho está aqui porque é importante a regularidade no paciente com doença de Meniere. Seja ela para comer, seja ela para hidratar, né? Então, é importante ele ter uma ritmicidade das coisas que faz. E depois disso, a gente começar o tratamento. Isso aqui a gente já falou um pouco. Tá, vamos só voltar aqui, então, aqui atrás. Qual que é a orientação que a gente dá no paciente na crise da doença e na manutenção com a... Fica livre, quem quer falar? Vai, Ana, vai você. Na crise, primeiro a gente tem que... O paciente vai estar com muita tontura, então não adianta a gente fazer uma betestina, por exemplo, né? A gente tem que tirar o paciente da crise, então você tem que fazer um supressor vestibular. O supressor vestibular pode ser um Dramin, um Meclin, pode ser um diazepam, enfim. Tentar tirar isso, geralmente tem gente que faz por 48 a 72 horas e fazer as orientações para esse paciente, né? Você já pode iniciar as mudanças de estilo de vida, que são gerais, né, para tontura. Tem gente que prescreve diurético também, se o paciente tiver diagnóstico de Meniere, né? Tem gente que faz algum diurético para tentar reduzir a hidrópise, eu também vi isso. Mas, geralmente, só o depressor, né? Uhum. E aí, depois que o paciente sai da crise, você tem que fazer o tratamento de manutenção, né? Aí, a primeira linha terapêutica é a com betestina, fazer 24 miligramas de 12 em 12. Geralmente se faz a longo prazo, por uns 6 meses, e reavalia esse paciente. Se ele tiver melhora clínica, você pode iniciar também nessa fase de uma reabilitação vestibular, se você vê que ele tem condições, né? Depois fora da crise. E se ele tiver melhora clínica, você pode avaliar a redução da dose ou retirada, né? Uhum. E aí vai progredindo. A próxima tem gente que prescreve diurético também. A próxima seria também fazer uma injeção de corticóide intratimpânico. Você faz corticóide oral? Eu não vi corticóide oral, mas tem um meu que falou de corticóide oral. Dias. Mas uma outra literatura não falou. Alguém de vocês já viu alguém fazendo corticóide oral? Ou já leu? Eu vi que pode fazer tanto corticóide oral quanto corticóide intratimpânico, que principalmente se você estiver suspeitando que seja uma doença imunomediada da orelha, né? E que a fisiopatologia é que ela reduziria o edema ali do ducto endolinfático, né? Isso. É por isso que a gente vai ter que discutir. E ter uma boa resposta, inclusive. Uhum. Eu acho que antes de você ter... Porque são o corticoide intratimpânico, quando você faz intratimpânico ou você faz oral, você está pensando em doenças inflamatórias. Por que você faria oral e não faria intratimpânico? Ou por que você faz intratimpânico e não faz oral? Né? Porque quando você começa a lançar mão dessa medicação, você já está pensando mais em um caso refratário. Então, o corticoide oral, você pode lançar mão junto com o intratimpânico, né? Quase na mesma situação. Você não vai ter uma ação maior intratimpânico do que o oral. Então, se você tem a mesma condição clínica, você pode optar por um ou por outro, né? Na literatura tem as duas situações, né?
os defensores do intratimpânico, ele acha que você vai ter uma concentração maior, né? Mas eu acho que se você tiver uma perfusão adequada, você vai ter uma dose. Se você não tem, é só uma doença autoimune mesmo, eu acho que você está pensando numa doença autoimune, eu acho que um corticoide sistêmico responde bem também, tá? Principalmente quando é Meniere bilateral, né? Porque você vai fazer intratimpânico bilateral? Eu não sei, eu não tenho conhecimento disso. Se você faz corticoide intratimpânico bilateral. Eu, particularmente, não sei disso. Outra coisa que eu acho que é feita... Injeção de... Hã? Infiltração de gentamicina, se a pessoa tiver piora auditiva, né? A gentamicina, a gente vai fazer já naqueles fases mais refratários mesmo. Que não está respondendo bem a tratamento nenhum. Não é aquele paciente nosso habitual do ambulatório, né? Então, eu faço essas mesmas coisas que vocês estão dizendo. Eu acho que na crise, sedar o paciente, orientar, iniciar a reabilitação vestibular o mais rápido, né? Porque eu acho que isso ajuda, né, no paciente. Os antieméticos, eu acho que às vezes iniciar antidepressivo nesses pacientes, né? Porque igual o Lucas falou, essas doenças crônicas que o paciente fica isolado, acamado, falta do trabalho, e isso vai gerando uma TPP nesses pacientes, né? Uns transtornos posturais. A gente tem que tomar cuidado porque essas doenças crônicas, elas tendem a desenvolver sintomas posturais, né? Nesses pacientes, quer dizer, aí esses quadros eles vão se somando, eu acho que isso é importante. Deixa eu ver aqui. O que tem mais aqui para me falar? Aqui é dos antidepressivos, né, que a gente já falou, que é sempre interessante fazer nesses pacientes. Eu assisti uma palestra, lembra que a gente falou do glicerol? Lá atrás no diagnóstico. Eu assisti uma palestra este ano de um professor desses poderosos aí, e eles falando para você dar xarope de glicerol. Eu até anotei aqui. E esse professor, ele falou que eles fazem isso durante um intervalo de mais ou menos aí 6 meses para o paciente. Então, eles mandam manipular glicerol a 62% e dão uma colher de sobremesa 3 vezes ao dia. Não tem experiência nenhuma, só estou repassando o que eu ouvi. E aí ele fala que o paciente pode ter esses efeitos ruins, né? Efeitos colaterais, sintoma gastrointestinal, e ele acha que o paciente melhora muito bem, e que lá na França eles usam muito, e tem um guideline europeu que traz realmente o uso do glicerol oral. Se vocês olharem o europeu, ele tem lá o manejo, acho que é esse artigo aqui, ó. Vamos ver. Deixa eu ver se é esse aqui, peraí. Esse artigo aqui, ó, dá um print na tela que ele fala do uso do glicerol, tá? Então, mas eu particularmente não tenho conhecimento nenhum. É só estou repetindo o peixe que me foi vendido. Tá. Isso aqui também é uma coisa interessante. A gente, quando atende um paciente com Meniere, a gente não costuma pesquisar muita doença, né? Fechou o diagnóstico de doença de Meniere, a gente não sai pesquisando Meniere, as causas do Meniere. Então, assim, quais seriam os exames que a gente deveria fazer, Lucas? Então, para excluir esses aí, o ideal seria a ressonância, né? Mas uma tomografia já ajuda bem, e exames reumatológicos na questão das doenças autoimunes.
E você faz isso de rotina na sua experiência como um R3? Você tem feito? Não. Você acha que você deva fazer? Ah, de rotina, acho que não. Uhum. Eu penso o seguinte, eu acho que esse DM aqui, simular DM, é simular doença de Menier, né? Uhum. Eu acho que para esses casos que responde muito bem, é aquele, digamos, o Menier light, né? Ou, eu acho que tá ok. Aqueles pacientes que não começam a responder bem, eu acho que a gente tem que correr atrás. Porque Eu acho que pode eu falar. acho que autoimune vale a pena descartar. Assim, clinicamente, né? Perguntar se ele não tem, às vezes ele tem um hipotireoidismo, não te falou, às vezes ele tem alguma artralgia, às vezes ele tem uma lesão de pele. Enfim, assim, não só pedir o exame, porque o exame pode vir negativo e não vai excluir, né, totalmente. Por exemplo, um fator reumatoide ou um Tem anticoclear, aqueles, ele não vai. tem aqueles anticorpos específicos, né? Mas dizem que ele anti-SL. Anti-70, não sei o quê. Anti-H70 é a Conexina 26, né? Mas eu acho que a parte clínica a gente pode perguntar se ele não tem artralgia, se ele não tem lesão de pele, se ele não tem hipotiroidismo, enfim, que vale a pena pela fisiopatologia. Eu acho que a gente deveria investigar, sim, tá? Eu acho que diante de um paciente desse, diante do conhecimento que a gente está adquirindo, porque eu me lembro de uma aula que eu assisti do professor Ganança, ele falou que assim, ele falou no auditório assim, quase 1.000 pessoas. Ele falou que tratou de um paciente anos e anos de Menier. Aí um dia ele, por outro motivo, ele pediu uma ressonância, o paciente tinha um tumor do saco endolinfático, benigno, mas tinha. Entendeu? Não, quer dizer, não mudou muito porque ele não ia fazer nada, né? Igual ele falou, do ponto de vista cirúrgico. Mas eu não sei porque o saco endolinfático é operável, né? Então eu não sei por que ele falou isso também. Mas eu acho que você deva fazer. Eu comecei a pensar nesses exames depois dessa aula dele. Antes eu não pensava, não, em paciente de doença de Menier. Mas eu acho que exame de imagem num paciente com doença de Menier e prova sorológica, igual vocês falaram, provas metabólicas, autoimune, autoimune, metabólica e um exame de imagem, eu acho que vale a pena a gente fazer. A gente está vendo aqui vários diagnósticos que podem estar associados, né? Então, eu acho que devemos fazer sim. E tá, isso aqui é outra coisa. Deixa eu ver isso aqui. Tá. Esse aqui eu achei bem interessante, foi uma aula que eu assisti dessas lives aí recente, e eu achei interessante isso aqui, ó. Teve um professor que mostrou, esse mesmo professor francês, que 70% dos pacientes melhoravam o Menier. Que hora que é a aula de vocês? 7h30. Tá, mas já vou terminar. 70% dos pacientes melhorava a doença colocando um tubo de ventilação. Então, tem um efeito... Ele falou que existia um efeito psíquico na doença de Menier e que a gente tem que ficar atento. E aí, ele falou que sempre, antes de você fazer esses tratamentos mais agressivos, você tem que olhar o psique desses pacientes. E por isso que a importância de fazer os antidepressivos nos pacientes com Menier. Uma coisa que eu acho que a gente pode fazer, que a gente não faz, é aqueles questionários de Hamilton para ansiedade ou de Beck para ansiedade, depressão, nos pacientes com Menier. Que a gente lê pouca coisa sobre isso. Talvez pode até virar um trabalho futuro. Eu acho isso interessante, né? Acho que é isso disso aqui que eu queria falar. Mas não tem aquele tratamento que é tipo, coloca o tubo de ventilação e faz uma massagem na janela redonda? É o Menet, né? É. Mas eles dizem que aquilo não serve para nada, né, Ana Paula?
Tá. Eles falam que é muito mais para fazer pressão na janela redonda, né? Então, todo mundo que deu aula de doença de Meniere, e a gente vai ter uma aula belíssima com o doutor Lucas, próximo, que já está fazendo uma revisão bibliográfica para nós, Up to Date Meniere. Ele todos os textos falam que não serve, né? Eu nunca vi esse device e nunca vi ninguém, a não ser a empresa, falando bem. Nenhum congresso você vai e recomenda o uso disso. Né? Eu nem falei por causa disso. Vamos só voltar aqui no José para a gente finalizar. José, por que o paciente faz hidrópsia? Doutor, o que eu vi é que, por algum motivo, ele pode ter um aumento ou na produção ou na reabsorção, né, da endolinfa. Mas geralmente é associado a uma diminuição dessa reabsorção. E como se dá esse fluxo de endolinfa na cóclea? Como assim, você fala... Existe um fluxo que a gente chama de fluxo radial e fluxo longitudinal. E fluxo dinâmico, né? A teoria. Existe uma teoria sobre esses fluxos. Tá, na explicação, assim, exata, doutor, não vou conseguir dar, não, viu? Sendo sincero. Alguém sabe? Caraca, doutor, agora você apertou em um, hein? Não. Pergunta difícil. De jeito nenhum. Eu vou até esconder meu slide aqui. Vocês não viram isso, não? Rayane? Ah, doutor, você sempre aparece com uma coisa que a gente não sabe nessas aulas, né? Parece que é proposital. Não, mas na verdade voltando na fisiologia, né? Na verdade é o fluxo dentro do ouvido, né? Nas rampas. Isso. Como que Isso. funciona? Uhum. A questão da produção pela estria vascular. Uhum. E aí vai produzir endolinfa, que vai passar pelas rampas, e aí ela é filtrada pelo aqueduto vestibular, passando pro saco endolinfático e indo pro líquor normal, né? Para dentro da cabeça. Certo. Então, nós vamos rever esse conceito, tá? Porque isso é bem interessante, tá? E eu acho que isso é uma coisa que pode cair em prova de vocês, tá? O fluxo radial, dinâmico e longitudinal na estria, do líquido da cóclea, tá? Outra coisa que eu achei interessante, eu não estudei muito para hoje, tá, gente? Eu tô meio levando aí. Deixa eu ver aqui uma outra coisa que eu tinha notado. Ah, tá. Quais são os aspectos, geralmente, quando você pega uma cóclea doente, quais são os aspectos histológicos que a gente encontra num paciente com doença de Meniere? Quais são os achados clássicos que a gente geralmente foram descritos? Você tem um Só citar mesmo. alargamento do ducto coclear, aí com deslocamento, né, da membrana de Reisner para dentro da rampa vestibular. Perfeito. Acho que é isso. Não, tem mais coisa. Essa é uma das coisas, tá certo. Você disse essa frase que está bem aqui embaixo, ó. Agora que eu tô lendo que tá igual. Eu não li não, até porque eu não traduzo inglês tão rápido assim. Não, mas no negócio. Mas vamos lá. Tem mais detalhes, sim. Lucas. A Ana falou de um achado histológico frequente, que é essa hidrópsia, esse deslocamento do ducto pela membrana para dentro da rampa vestibular, que é a rampa de cima, né? O que mais que a gente pode encontrar? Gente, por que a gente fala e vocês demoram meia hora? Acho que vocês podem deixar todo mundo o microfone ligado. É por conta de até ligar o microfone.
Não, então nós vamos ter que deixar todo mundo ligado, porque tem que ser um pá, 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 pá. Que faz muito barulho, faz interferência. Será? Nesse também faz, é? Não, depende se a pessoa tá de fone, se ela não tá de fone. Se... Olha, aquele negócio que eu falei do fluxo para vocês é isso aqui, ó. Tem o hormônio saxina, existe um hormônio produzido pela endolinfa que tem uma ação no saco, vai ter ação osmótica, tem bastante coisa para a gente conversar ainda sobre esses fluxos. É esse slide aqui, ó. Então, o que a gente acha de clássico nesses pacientes? A gente pode encontrar o ducto estreito, existem vários exames de imagem com contraste, que você encontra o ducto endolinfático estreito, você pode ter o aqueduto vestibular estreito, você pode ter atrofia de saco endolinfático, você pode ter fibrose, essa fibrose perissacular é lá no saco endolinfático, lá em cima. Ele é extremamente descrito, por exemplo, paciente que teve trauma, paciente que teve sífilis, paciente que teve meningite, fez uma fibrose ali no saco endolinfático, paciente que teve uma hipertensão intracraniana, benigna ou maligna, enfim, uma hipertensão intracraniana. Essas situações, qualquer que desenvolva um processo inflamatório no saco endolinfático, a gente pode desenvolver alteração nesse osso. Então, assim, a gente pode desenvolver Meniere depois de um trauma, né? O paciente pode começar um quadro de Meniere depois de um TCE. Ele teve um trauma, houve uma fibrose no saco endolinfático, ele Meniere, né? Pode ser unilateral, bilateral. Então, lembrar que a hidrópsia coclear, ela é desenvolvida por vários mecanismos. Aquela hidrópsia coclear familiar, genética, ela é um tipo de doença que nem necessariamente o paciente vai desenvolver doença, vai desenvolver sintomas. Mas aquela hidrópsia, que ela é desenvolvida após um trauma, após uma infecção, provavelmente esse paciente vai desenvolver, sim, sintoma de doença de Meniere. Então, eu acho que é importante na história a gente pesquisar esses pacientes. Gente, eu acho que a gente já conversou bastante, 7:11. Vocês gostaram desse sistema? Acho que a gente absorveu todos os conteúdos? Acho que sim, doutor. Foi muito bom. Eu gostei, foi muito boa a discussão. A vantagem de ser online é que dá para mostrar esses slides, né? Dá para... Tem essa vantagenzinha. Mostrar figura. Como que é? As figurinhas, né? Figura, gráfico. E o senhor sempre tem uns artigos interessantes que o senhor mostra, que a gente procura até, não acha? Então, aqui, ó, outra coisa, ó, doença Meniere bilateral. Sempre pensar em doença autoimune, a Ana Paula diz, doença metabólica, a gente não falou, labirintite ossificante, né? E pensar em doenças do saco endolinfático, tá bom? Até mais. Preparar outro caso para nós. Leonardo, obrigado por estar aí com a gente, viu? Eu sei que vocês demoram para abrir o microfone, mas tudo bem. Vocês vão ter aula agora, né? Um abraço para vocês. Até mais. Tchau, doutor. Obrigada. Tchau, chefe. Obrigada. Até mais.